E eu queria falar com vocês hoje sobre oração. Sobre oração. Queria conversar com vocês sobre oração. Vamos ler esse texto aí, ó. Lucas 11, de 8 a 13. Fala assim, ó. Lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, o encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se um filho lhe pedir um peixe, em lugar disso você vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quando você fala de oração e você lembra de Deus, você precisa entender um princípio fundamental, que é que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de amor, e Ele tem prazer em ouvir os seus filhos, respondê-los e abençoá-los. Deus é um Deus de amor, Ele tem prazer em responder, ouvir e abençoar os seus filhos. Isso é básico quando você fala de oração. Se você não percebe isso, se você não reflete sobre isso, se você não coloca isso no seu coração como base, você não entende muita coisa a respeito de oração. Primeiro, que Deus é amor, Ele te ama. Todos concordam que Ele ama você? Amém. Ele te ama, Ele quer, Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer, Ele quer te abençoar. Ele quer te ouvir, Ele quer responder. É um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Isso é princípio fundamental quando você fala sobre oração. Outra coisa que você precisa parar para pensar. Nós lemos esse texto. Esse texto, Jesus ele deixa claro, ele fala sobre, faz uma comparação entre o Pai na terra, né, entre os pais na terra e o Pai do céu. E ele faz essa analogia, poxa, um pai que ama seu filho, tem pai aqui. Um pai que ama seu filho, o seu filho vai lá chorando, pai, me dê um pedaço de pão. Você vai dar uma cobra para o filho? É absurdo, não dá, não existe isso. Só se a pessoa for, no caso de uma mãe, se for uma mãe de oca, e no caso de um pai, for um pai naca. Mas se é um pai ou se é uma mãe, ele vai dar de tudo. Tem até uns memezinhos na internet, né, que mostram um pai cheio de buraco na roupa e o filho com a roupa cheia de trapos, né, como se fosse parte da roupa do pai, remendo isso. Tem outros que é um pai protegendo o filho, várias flechas batendo nas costas do pai. Não sei quando já viram esses memes, que mostram um pouquinho de como deve ser, né, como é o pai e como é a mãe. Quem tem essa essência materna e paterna sabe o que eu estou dizendo. E aí Jesus ele faz uma comparação. Poxa, se um pai, uma família, uma mãe que é pecadora, é má, faz o bem pelos seus filhos, ainda mais o seu Pai que está nos céus. Então é algo que faz parte da natureza divina, o relacionamento que Deus tem com a gente. Só que a gente fica pensando, poxa, se Deus ele tem esse relacionamento com a gente, se Deus ele responde a nossa oração, se Deus ele está pronto para nos abençoar, Ele é um Deus de amor e quer nos abençoar, por que será que tem muitas orações que não são atendidas? Por que será que, aí você pensa, por que será que aquela minha oração não foi atendida? Por que será que eu estou clamando há tanto tempo, já há um tempo já, e essa oração não é atendida? Quando você olha para a Bíblia, você vê vários exemplos de pessoas que tiveram suas orações atendidas, não tem? Me ajudem. Cita uma pessoa na Bíblia, só vale uma pessoa de cada pessoa que vai falar. Então calma, um de cada vez. Me fala aí, uma pessoa na Bíblia que teve uma oração atendida. Adriana. Rei Ezequias pediu por mais tempo de vida e Deus acrescentou. Show. Quem mais na Bíblia teve a sua oração atendida? Cadê os teólogos de plantão? Ana, a mãe de Samuel.
Ela pediu, fez aquela oração silenciosa, acharam que ela estava até bêbada, mas ela estava ali clamando e teve a oração atendida. Quem mais? Ninguém? Esqueceram? Deu branco? Eliseu. Quem mais? Salomão. Quem mais? Ajudem-me a pregar. Não sei de nada, estou aprendendo com vocês. Salomão, Sansão. Eu tenho que repetir porque o pessoal não escuta vocês. Salomão, Sansão. Quem mais? Fala, tia Sandra, diaconisa Sandra. Oi? Josué. Gente, Josué, é óbvio que é uma perspectiva do cara lá, né, do escritor da Bíblia, porque a gente sabe que cientificamente não foi assim que aconteceu. Mas o homem orou e o sol parou. Aí a polêmica ali, sempre tem uma polêmica, né? Mas ele orou e o sol parou, lá no período da batalha, e teve vários outros exemplos de pedidos de oração que foram atendidos. Então, a Bíblia está recheada. Se eu fosse perguntar para você qual foi o pedido de oração que você já fez e foi respondido, você também tem várias, né, experiências aí. Né? Tem pessoas que foram livres da morte, né? Andou no vale da sombra da morte e está aqui com a gente. Então, Deus, ele responde orações, mas eu queria conversar com vocês sobre aquilo que impede, que são impedimentos para as orações. Aí eu queria que vocês refletissem, não respondessem, refletissem. Dessas pessoas que vocês citaram, pelo menos nesse momento na vida deles, que as orações foram atendidas, quais eram as características que eram parecidas entre eles? Não precisa responder, só pensa. Cada um aqui citou uma pessoa. Todas essas pessoas tiveram suas orações respondidas, pelo menos naquele momento ali que eles estavam, que aconteceu o fato. Qual era a característica que unia essas pessoas, que se relacionavam? Por exemplo, quando eu falo assim, poxa, eu entreguei um currículo e o Francisco também entregou um currículo. E nós dois conseguimos passar naquela entrevista. O cara do RH, ele tem um relatório e fala assim, isso aqui deles foram bons aqui na minha análise. Então, nós tivemos algo semelhante que fizeram com que a gente passasse naquela entrevista. Assim como uma prova de um concurso público, que o principal é você fazer uma média específica para você entrar. Então, todos que entraram, pelo menos naquela primeira fase, tiveram algo em comum. O quê? Tiraram acima daquela nota. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que tiveram suas orações respondidas na Bíblia, pense, reflita, não precisa responder. Quais eram as características que essas pessoas tinham em comum? E eu queria que vocês pensassem nisso aí. Porque quando a gente lê na Bíblia, quando a gente fala, por exemplo, de coisas que podem impedir a nossa oração de ser atendida, eu acredito que esse tipo de assunto é um assunto muito comum no meio das igrejas. Todos vocês aqui, provavelmente quem assiste a gente, se eu perguntar, me cita alguma coisa aí que impede a tua oração de ser atendida. Me cita aí um impedimento, algo que impede a resposta da tua oração. Praticamente todo mundo acho que vai falar alguma coisa. Se você tem um tempinho de caminhada de fé, você vai saber explicar isso para mim. Levanta a mão aqui quem sabe. Uma coisa que impede a sua oração de ser atendida. Só 3 pessoas? Só 4 pessoas? Catherine? Sabe. Francisco, você sabe. Coisas que impedem a sua oração de ser atendida. Então, que bom. Então, aqueles que já conhecem vão se atualizar, vão relembrar. Aqueles que não sabem vão aprender. E aqueles que não têm a mínima ideia, vai ser inédito. Uma das primeiras coisas que mais impede, que mais atrapalha a tua oração de ser atendida, é uma coisa chamada pecado. Você lê a Bíblia e você fala que Deus deixou claro, Jesus falou que Ele atenderia a nossa oração, que a oração seria respondida. Vemos grandes homens de Deus que tiveram suas orações atendidas. Por que a minha oração não é atendida? Não sei, mas eu vou trazer para vocês aqui alguns impedimentos que Deus trouxe ao meu coração, e eu separei para vocês, e vocês vão analisar a vida de vocês. Se vocês já passaram por uma situação dessa, poxa, eu já vivi um tempo na minha vida que parece que a minha oração não passava do teto. Já escutou isso? Já sentiu isso? De você orar, parece que a tua oração não passa do teto. É uma expressão que o crente usa. É como se estivesse falando, jogando palavras ao vento. Alguma coisa
não está bem. E muitas vezes pode ser uma coisa chamada pecado. E aí vocês vão me ajudar a pregar. Abrem em 59, Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha aí, gente. Olha o peso que o pecado traz na resposta da oração. Seu rosto se esconde, meu rosto se esconderá de vocês. O seu pecado causa como se fosse uma barreira, né, um bloqueio que impede as nossas orações de serem ouvidas. O pecado tem essa característica. Então, se por acaso você está muito tempo orando, pode ser que seja pecado. Michel, mas e aí? Como que eu posso entender? Como que eu posso saber o que é o pecado? Segundo a Bíblia, 1 João 3, se não me falha a memória, diz que o pecado é ir contra, é quebrar, né, a lei de Deus. A teologia diz que, pela etimologia do grego, da palavra pecado, é errar o alvo. Enfim, é você fazer aquilo que é contra os mandamentos de Deus. São vários tipos de pecado. Para você ter uma ideia, esse aí eu não vou ir até aí, não, senão eu vou perder muito tempo. 1 Pedro 3,7. Queria que um marido, quem já foi casado ou é casado, possa ler. 1 Pedro, pode ser o Osmar está aí pertinho. 1 Pedro 3,7. O que diz aí em 1 Pedro 3,7? O pecado, ele afasta a gente de Deus, impede que as nossas orações sejam ouvidas. Michel, dá um exemplo de pecado? Vários. Pegar esse aqui que eu separei aqui, que veio à minha mente na hora que eu estava estudando isso aqui. 1 Pedro 3,7. Pode? Pode ler aí. Olha só, trocando em miúdos, o texto da palavra de Deus diz que o marido que trata mal a sua esposa, suas orações são bloqueadas, elas não são ouvidas. Peguei uma coisa assim bem na prática, porque geralmente quando a gente fala de pecado, matar, roubar, às vezes até mentir, mas mentir é um pecado que impede. Mas quando a gente fala do relacionamento família, quando o marido não trata bem a sua esposa, até as suas orações são abomináveis, como diz algumas versões da Bíblia. Então, a gente precisa entender que pecado, às vezes, vai muito além daquilo que a gente acha que é. A gente, às vezes, eu já abordei pessoas em locais, em rua, você já deve ter ouvido, você deve ter, de repente, já até argumentou isso, as pessoas veem a mentira como, não, mentira não, é uma mentirinha, eu estou omitindo, né? Não, mentira é mentira. Para você, por exemplo, ser condenado na justiça por assassinato, quantas pessoas você precisa matar? Uma pessoa. A lei dos homens é assim. A lei de Deus, mesma coisa. Para você ser visto por Deus como um mentiroso, você não precisa contar mais de uma mentira. Se você contar uma mentira, para Deus você é mentiroso. E Apocalipse 21:8 diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Quem ama, quem pratica mentira. Então, se você vive na prática do pecado, por isso que a gente tem que dar atenção ao nosso estilo de vida, como é que nós estamos vivendo. Não adianta eu frequentar a igreja, não adianta eu ser batizado, não adianta eu ter dons espirituais, mas se os meus frutos não correspondem, se os meus frutos não evidenciam uma vida com Deus, está complicado. E quando a gente se coloca numa posição de buscar a Deus, eu preciso disso, se existem pecados na nossa vida, gente, é uma coisa que a gente precisa saber separar o seguinte: quando a gente pega uma pessoa que foi transformada por Deus,
e você pega uma pessoa que ainda não teve um encontro genuíno com Jesus, ambas essas pessoas são pecadoras, correto? Ambas são pecadoras. Tem muita gente que entende errado, acha que, agora essa pessoa aqui aceitou a Jesus, agora ela é santa. Não, 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 não. Ela é pecadora também. Só que existe uma diferença. A pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, que teve a sua vida transformada por Ele, que falou, que orou a Deus, falou: Senhor, minha vida está aqui, domine a minha vida, corpo, alma e espírito, está aqui, Senhor, decida a minha vida por mim, está aqui. Essa pessoa, quando errar, e ela vai errar, porque nós estamos nessa terra e nós somos sujeitos a pecado, nós vamos errar. Só que esse erro, esse pecado, por nós termos o Espírito Santo pela graça de Deus dentro de nós habitando, ele vai nos incomodar. Você não vai ter prazer na prática do pecado, você não tem. Quando você pega uma pessoa que não teve um encontro com Cristo, ou que acha que teve, mas essa pessoa ela tem prazer na prática do pecado, ela vive na prática do pecado, ela convive com o pecado, ela peca e nem percebe que ela está pecando, é uma prova clara, bem objetiva, de que essa pessoa ainda não teve um encontro genuíno com Jesus. Essa é a grande diferença. Então, o pecado, ele sempre vai ficar tentando nos pegar. Só que o grande problema é que você não pode viver na prática do pecado. Você não pode viver na prática da mentira. Você não pode viver na prática das práticas ilícitas, da prostituição, seja lá o que for. É interessante que Deus ele nos ama tanto, que apesar de nós sermos pecadores, Ele está pronto a nos perdoar. Vocês lembram do rei Manassés? Rei Manassés, está lá em 2 Crônicas 33, esse cara, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse cara, ele cometeu as coisas mais absurdas. Se você estudar a vida do rei Manassés, você vai ver lá, 2 Crônicas 33, ali do 9 em diante, pelo menos a parte boa dele ali do 9 em diante. Só que teve um momento que ele caiu em si, e ele suplicou a Deus o perdão dele, e Deus ouviu o clamor daquele cara e perdoou ele. Não se conta muito depois ali da vida dele, mas fala-se muito dos erros dele, mas esse momento ali da vida dele foi espetacular, que é uma prova viva, principalmente do Antigo Testamento, que mostra o quanto Deus, a Bíblia até usa expressões, que Deus se compadeceu, teve pena dele, alguma coisa assim. O cara fez coisas terríveis. Um dos pecados mais terríveis que os reis de Israel poderiam cometer no passado é levar o povo a idolatrar. E ele fez, um dos pecados dele foi isso, a prostituição divina, digamos assim, que era como se estivesse traindo o Senhor, fazendo o povo, e ele era o rei, era a autoridade, e naquele tempo a autoridade, um pouco diferente do estilo de governo de hoje, mas a autoridade ela mandava, e todos tinham que obedecer, então se ele errasse, todo mundo errava junto. Se ele mandasse consertar, se falasse: gente, vamos fazer aqui uma consagração geral, e aquilo era bênção para o povo de Deus. Só que Manassés, ele fez o que era errado aos olhos do Senhor, mas nesse momento aqui, no capítulo 33, do versículo 9 em diante, ele viu que estava errado, viu que estava sofrendo as consequências do erro, se humilhou diante de Deus, e pediu perdão do Senhor, e Deus ouviu o clamor dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não importa a cor do teu pecado, independente se você, Michel, sou um crente em Jesus, conheça a palavra de Deus, você está falando essas coisas, estou começando a lembrar, eu acho que não tem perdão para mim. Uma vez um jovem falava isso quando eu entrava aqui: agora eu errei, Michel, eu errei várias vezes, errei 1000 vezes no mesmo erro, já era. Deus não, falei, não faça isso, não faça isso. Deus ele está sempre pronto a te perdoar. É óbvio que você tem que ter uma mudança de vida, e quem te ajuda a mudar é o Espírito Santo. Se você falar que você vai mudar por sua conta própria, tem muita gente que fica anos e anos tentando se livrar do pecado e não consegue. Chora, mas sabe por quê? Está tentando vencer com suas próprias forças. E não é assim que acontece no mundo espiritual. Você precisa ter, obviamente, atitudes. Poxa, se eu virar à esquerda, vai fazer eu pecar? Vou virar à direita. Lembra? Se teu olho pecar, arranca ele fora. É esse sentido. Bem, se fazer isso aqui, se ficar de madrugada abrindo o Google, procurando alguma coisa para digitar, vai fazer eu pecar, então não vou acessar o Google de madrugada. Então, atitudes precisam ser tomadas. No entanto, independente da tua prática de pecado, se você com sinceridade de coração buscar a Deus,
Ele perdoa, é uma promessa dele. O que fala lá em 1 João 1,9? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda a iniquidade, de toda a maldade. É uma promessa, igreja. É uma promessa. Você não precisa ficar ali remoendo o passado, não. Deus, Ele fala para você hoje assim, ó, filho, se hoje você ouvir a minha voz, se hoje você se voltar para mim, se hoje você se arrepender dos seus pecados, eu te limpo. Zera, está zerado. Não importa o que você fez, não importa o que você foi, não importa as circunstâncias que você vive. Se você abrir o teu coração e pedir o perdão, lavou. Quando a gente vai lá para Isaías 1,15, esse aí eu pediria para alguém ler para mim, Isaías 1,15. O pecado é um dos impedimentos que atrapalha a gente das nossas orações de serem ouvidas. O que fala em Isaías 1,15? Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Olha só, quando vocês estenderem as mãos a mim em oração, Deus falando, eu esconderei os meus olhos de vocês. Por quê? Mesmo que se multipliquem as suas orações, eu não as ouvirei. Por quê? As suas mãos estão cheias de sangue. Suas mãos estão cheias de sangue. O pecado do povo naquela época, por mais que se multiplique, você pode orar, você pode fazer jejum, você pode subir monte, descer monte, se você tiver com pecado escondido dentro do seu coração, se você tiver na prática constante do pecado, se você estiver ignorando, não tem nada a ver. Gente, a gente mora em comunidade, e quando eu falo essas coisas, meu corpo treme, porque são coisas que estão enraizado na gente, e a gente acha que não tem nada a ver. Quando você não paga a sua conta de luz, você tem um gato na sua casa, seja de luz, seja de internet, seja de TV a cabo, isso é roubo. Você está numa prática constante de roubo. Você acha que Deus, Ele vai ouvir a sua oração dessa forma? Não sei, meu irmão. Biblicamente falando, se você estiver com um pecado escondido dentro de você, e eu sou uma pessoa que Deus está colocando hoje para abrir os seus olhos, para falar o teu coração. Eu estou falando do que Deus fala através da palavra dEle. Você não acha que isso é roubo? É roubo. Se você passa um cheque sem fundo e você não paga, e você espera o seu nome sair do SPC, que é 5 anos, trabalhei em banco, sei como é, vou esperar 5 anos. Eu conheço pessoas que fazem crediário, é isso? Fazem crediário na Casa Bahia, compra um monte de coisa, conheço pessoas que fazem isso, compra um monte de coisa, não paga, espera vencer os 6 anos para caducar o SPC e continua a vida. E pensando aqui numa determinada pessoa, a pessoa frequenta uma igreja. E a gente vê tanta coisa no nosso meio. Gente, nós não somos perfeitos, por isso que eu falei, nós somos passíveis de pecar. Se você conviver comigo, estava brincando com a Luana, né? A gente conversando lá na casa dela. Se você conviver comigo, uma semana, um dia, vários dias, você vai ver que eu sou pecador, assim como você. Posso não errar nos mesmos erros que você erra, mas sou imperfeito. Agora, nós precisamos não ficar satisfeitos com os erros que nós cometemos. Errei, caramba, Deus. É você lá se arrepender, dar uma zerada e não pecar mais, deixar aquilo, ó. Por isso a importância do Salmo 139. O que o Salmo 139 fala? Sonda-me, ó Deus, sonda-me. A gente não canta isso aqui nas músicas? Vê se aí vai dar aquela oração do salmista pedindo para Deus sondar o interior dele e ver se tem alguma coisa encoberta, escondida, e trazer à memória. Por isso a importância de nós cristãos estar todo o tempo orando a Deus, pedindo: Deus, me mostra se eu estou com algum pecado oculto. Deus, Ele mostra. Deus, Ele mostra. Você está ali naquele momento de oração: Deus, perdoa as minhas falhas, me mostra aquelas que me são ocultas. O salmista ora assim. Então o pecado é uma das coisas que atrapalha. Outra coisa que atrapalha a gente, uma coisa chamada incredulidade. E a incredulidade é um negócio complicado, sabe por quê? A Bíblia fala que se nós cremos, nós veríamos a glória de Deus, não fala isso? É uma promessa.
fala que, segundo o texto que nós lemos, que tudo que nós pedirmos, crendo, nós vamos receber. Se nós cremos nas promessas de Deus e sabemos que aquilo que nós estamos pedindo é da vontade de Deus, nós temos certeza que essas coisas vão acontecer. Não é assim que o texto fala? Se não me falha a memória aqui, acho que é 1 João, não lembro agora, não cheguei a anotar aqui. Mas se nós temos a certeza que Deus, Ele está dentro daquilo ali que a gente está pedindo, aquilo acontece. O problema é a nossa incredulidade. E sabe quando surge a incredulidade? Com pequenas coisas no dia a dia que a gente esquece. Ser igreja, orar, falar com Deus e estudar a Bíblia. No momento que nós começamos a nos afastar dessas práticas, e a gente começa a colocar coisas mais diante dos nossos olhos, e de Jesus ele disse que nós não podemos colocar coisas mais diante dos nossos olhos. O que você tem se alimentado? Do que você tem visto e o que você tem ouvido? Se você para grande parte do teu dia, do teu tempo, para ler coisas que vão confundir você, você já tem a fé fraca, né? A fé assim vacilando, aí você começa a se alimentar constantemente de coisas que não prestam, você começa a ouvir coisas que não prestam, você caminha com pessoas que não têm nada a te oferecer, você começa a praticar coisas que não prestam, e você começa a cada vez mais questionar as coisas de Deus. Aí a incredulidade ela começa a se aproximar e tomar conta de você. Aí se você, Michel, não tem um pecado, mas se você tem incredulidade dentro do teu coração, como que você vai acreditar que Deus vai te abençoar? Lembra que eu falei que um dos princípios fundamentais da oração é crer que Deus é amor, que Ele está pronto a nos abençoar, nos ouvir e nos responder. Se você começa a nutrir ingredientes de incredulidade dentro de você, e Tiago 1,6 fala que se você pede alguma coisa e você começa a não crer naquilo que você pede, você é como se fosse as ondas, né? o mar, né? Uma coisa que e deixa bem claro que se essa pessoa pensa que vai conseguir alguma coisa de Deus, não vai, porque é uma mente vacilante, uma mente que não crê. E Michel, mas como que eu faço para aumentar essa minha fé? Como que eu faço para... Aí a mesma coisa do terceiro item, que eles estão bem unidos ali, é a incredulidade e a falta de intimidade com Deus, que é praticamente uma vertente um do outro. E a falta de intimidade, ela é muito imperceptível. Eu não posso chegar para Daniela e falar assim: Daniela, você tem falta de intimidade com Deus. Não posso falar isso, porque é muito íntimo. A falta de intimidade ela é muito íntima, então não tem como, é imperceptível. É óbvio que vai chegar um momento que a falta de intimidade vai começar a dar sinais visíveis. E eu brinco aqui, eu costumo dizer que a pessoa quando chega para mim e fala assim: Michel, eu estou desanimado. Quem já ouviu isso aí? Quem já falou isso aí? Líder de igreja ouve muito isso. Michel, estou desanimado. Por que a pessoa está desanimada? Eu não estou vindo para a igreja porque eu estou desanimado. Um dia eu vou fazer uma tese de doutorado sobre isso. Muita gente fala: estou desanimado, por isso não estou indo na igreja. Às vezes entrou um pecado ali, você não percebeu, o pecado criou raiz, você não percebeu, como eu já ouvi muito aqui, muita experiência de igreja. Michel, não estou indo mais na igreja porque quando eu entro aqui eu vejo na cara da pessoa que está lá na frente do púlpito, escrito assim, pecado, mas não é a pessoa que está em pecado, ele vê o pecado dele, da pessoa. A pessoa olha assim: Michel, não estou indo mais para a igreja, sabe por quê? Porque eu vejo o meu pecado na testa daquela pessoa que está lá na frente. É como se aquela pessoa, sem palavras, estivesse me colocando na parede, e eu não quero estar lá. Eu falei: querido, o diabo, ele te pressiona, ele te acusa do teu pecado, te humilhando e falando que Deus não te ama mais. O Espírito Santo, ele te leva a entender o teu pecado e pedir perdão. Essa é a grande diferença. O ímpio, aquele que não anda com Deus, que não tem prazer nas coisas de Deus, que está totalmente distante de Deus, ele peca e não está nem aí, ele não sente o peso do pecado, para ele não tem diferença, ele tem prazer naquilo, e às vezes pela ignorância ele acha que não vai fazer diferença,
Mas aquele que tem o conhecimento de Deus, aquele que sabe o que Deus se agrada, tem uma frase que eu costumo falar muito aqui, que tem muita gente que fala assim: Michel, a minha vida agrada a Deus. É uma frase que volta e meia, você vai ver minhas mensagens aí, eu falo isso. Ah, Michel, minha vida está agradando a Deus, Deus está muito feliz da minha vida. Você nunca pode dizer que a sua vida agrada a Deus se você não souber do que Deus se agrada. É pelo crivo da palavra de Deus, intimidade, que você sabe do que Deus se agrada. Então, às vezes, aquela prática que você está fazendo, está praticando, para você não tem nada a ver. É legal, porque o pessoal da televisão fala que é maneiro, a Malhação fala que é legal, a novela diz que é maneiro, o meu amigo lá que eu vejo que é um cara maneiro, ele faz, então não tem problema nenhum. O irmão fulano faz. Só que essas referências não podem ser a referência. A referência é a lei santa de Deus. É a palavra de Deus, é ela que é o direcionador, ela que é a bússola, ela que é o nivelador, ela que mostra se você está certo ou se você está errado. Porque se eu for basear o meu pecado no amigo, na televisão, no programa de TV, no irmão ciclano, até no pastor fulano, eu posso entender que a mentirinha pequenininha diz que eu não estou no telefone. E tem gente que faz coisa pior, só que a referência não são as outras pessoas. Se Deus for me julgar, imagina, eu morro agora, você morre agora, você está diante de Deus. Aí Deus fala assim: por que você mentiu naquele dia? Senhor, mas tem gente que, Hitler matou milhões. Meu filho, eu não estou perguntando sobre o Hitler, estou perguntando sobre você. A referência, o nivelamento é a palavra de Deus, não são as outras pessoas, porque se a gente for comparar, a gente vai fazer que nem Adão, vai fazer que nem Eva, não vai fazer que nem a cobra, a serpente, porque ela não falou, né, nesse aspecto, mas você vai ver que vai um jogar para o outro: não, mas eu fiz porque esse fez. Bom, por que você tem ódio de falar? Porque ele fez isso comigo. E aí você fica dando argumentos, né, criando desculpas, e você acumula mais ainda a ira de Deus, que no final de todas as coisas vai ser manifestada. E é exatamente isso que a igreja alerta o povo. Então, gente, intimidade. Mais intimidade, quanto mais intimidade você sabe qual é a vontade de Deus. Porque tem muitas coisas que impedem a nossa oração de ser atendida, é quando a gente pede algo que não é da vontade de Deus. Então você pede muito algo a Deus, essa coisa não acontece, você não está em pecado, você crê que Deus pode fazer, você não é incrédulo, mas por uma falta de intimidade com Deus, você não percebe que aquilo não é a vontade de Deus. Sabe o que pega muitos jovens? É emprego e relacionamento. A pessoa diz que é um cristão, sou um salvo em Jesus, mas na hora de fazer as suas decisões, as decisões são elas mesmas que decidem, e na verdade não é assim. Quando você tem um encontro com Jesus, a tua vida tem que ser direcionada por Cristo. Deus, com quem eu devo casar? Senhor, eu tenho uma pessoa aqui que eu estou namorando, é ela. Conversa com Deus, pergunta para Deus: Jesus, esse emprego, essa área, é essa que eu devo atuar? É essa que eu devo fazer? Porque o que acontece? É você sentar com uma pessoa de idade, a Bíblia fala muito sobre os cabelos brancos, né? Você senta com uma pessoa de idade, você conversa com ela e fala assim: se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria na tua história? Meu irmão, eu tenho 41 anos, e eu consertaria muita coisa, e eu tenho 41 anos. Agora imagina você pega uma pessoa de 100 anos, um vovozinho de 90, o que você mudaria na sua vida? Isso. Hoje você está vivendo a sua vida agora, então você tem a oportunidade de mudar a história da sua vida. Isso basta apenas que você reconheça Jesus, que você veja o que você está fazendo. O que eu estou fazendo de errado, Michel? E provavelmente, mediante o que a gente vai conversando aqui, Deus, o Espírito Santo, ele vai falando. Às vezes eu falo A, o Espírito Santo pega esse A e vai convertendo para B, para C e chega no D onde ele quer. É assim que Deus faz. Às vezes o que eu estou falando nem diretamente direcionado a você, mas eu estou falando algo que Deus pega aquilo ali, a tua cabeça começa a pensar, não é assim? Começa a refletir, e Deus vai entrando exatamente ali onde Ele quer falar com você, porque se você veio hoje aqui, se você me ouve hoje aqui, é sinal que Deus, Ele quer falar algo com você. Deus é um Deus de relacionamento, Ele nos ama, e a falta de intimidade é complicado quando você deixa de ser igreja, e quando eu digo ser igreja, você está aqui, e ao mesmo tempo você está se doando, é você exercitando os seus dons. Costumo dizer, né, que um dos dons que você só pode exercitar sendo igreja é o quê? O perdão.
O irmão pisou no teu pé. Vou sair da igreja. Você não exercitou o perdão. Mas quando você fica ali, você tem que todo domingo, toda quarta-feira, todo culto de oração, você vai ter que olhar na cara daquele irmão. E ali você vai exercitar o teu dom de perdão, você vai ter que sentar com ele, vai ter hora que você vai ter que segurar o orgulho, você vai ter que sentar com ele e conversar, porque essa é a essência do cristianismo. Jesus disse que nós seremos conhecidos por isso, pela comunhão. A comunhão não é o dia da ceia apenas, a comunhão é o dia a dia. É você liberar o perdão, é você, às vezes, um irmão, né, você tem um líder, né, ministério, acontece isso muito em ministérios, né, aí você tem lá uma área específica que você trabalha, aí você tem um superior dentro da igreja, o superior fala assim, não quero que você faça dessa forma, quero dessa, aí você fecha a boca, né, fecha o nariz, não quero, fica com raiva, não, ali é a hora de você, vamos conversar. Eu fiquei feliz que eu conversei com o pessoal aqui na igreja, né, e a gente estava sobre a mudança do horário, falei, gente, tem coisa que Deus trata com o líder que às vezes não trata com um membro. Não sou melhor do que ninguém, mas é uma coisa que eu aprendi. E eu falei, olha gente, a gente vai ter que mudar esse horário. Vamos ter que mudar esse horário, não tem jeito. E botei todos os porquês que a gente deveria mudar o horário. Tem até uma lista ali atrás. Foi para a assembleia, botando na ata. Falei, isso. E eu estou trabalhando isso desde 2011, Não está dando, chegou um momento que não dá mais. Se a gente não mudar isso aqui, a gente vai ter problemas piores lá na frente do que um horário mudado. E graças a Deus pela igreja que Jesus nos dá. Porque a igreja chegou assim, Michel, eu não concordo. O outro falou, Michel, também não concordo. Michel, também não concordo. E alguns concordaram, né? Foi mais ou menos meio a meio. E aí os que não concordaram falaram assim, Michel, nós não concordamos, mas estamos com você. O que você decidir, a gente sabe que você quer o melhor para a gente. Só faltei chorar na frente dos irmãos. Mas eu falei assim, poxa, beleza, então, porque eu não queria mudar, mas eu precisei mudar. Então, às vezes, você tem problemas de relacionamento dentro da igreja, isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, por isso que ser igreja se faz necessário, por isso que estar em oração se faz necessário, por isso que estudar a Bíblia se faz necessário. Se você só estuda a Bíblia, vai ficar com problema. Se você só ora e não estuda a Bíblia e não é igreja, vai ter problema. Se você só vem para a igreja, mas você não ora e você não estuda a Bíblia, vai dar problema. É um conjunto. Você precisa ter o teu momento com Deus, intimidade com Deus. Você precisa ter um momento em que você estuda a palavra de Deus para Deus falar com você, mostrar qual é a vontade dele para você. A oração eu aprendi que é um diálogo, você conversa com Deus, ele fala com você. E a igreja é quando você exercita tudo isso. Tantas foram as vezes que eu sentado no banco, Deus me abençoou através de testemunhos de pessoas, e eu saí fortalecido, porque é o papel da igreja. Então, coisas como pecado, incredulidade, falta de intimidade com Deus, isso nos afasta de Deus, isso atrapalha da nossa oração ser atendida. Michel, estou há anos orando por isso, querido, som do teu coração, pergunta para Deus, conversa com Deus, deixa gerar intimidade no teu dia a dia, para saber se é pecado, para saber se você tem incredulidade, para saber se está falta de intimidade com Deus, e por isso você não está sabendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu já brinquei, já falei isso aqui, nunca sonhei, não cresci falando, vou crescer, vou ser pastor, vou crescer, vou ser líder de igreja, vou ficar ali na igreja, apanhando, tendo que trabalhar, não tendo horário para descansar, eu vou querer isso. Não foi meu sonho, não foi. Mas Deus, ele foi direcionando as coisas para os momentos certos. A denominação está doida para me empossar como pastor daqui. Eles sabem que eu sou o pastor daqui, eles sabem. Michel, você já pastoreia eles, vamos oficializar isso aí, vocês que sabem. Não gosto de título, não suporto título. Mas se isso faz parte, se vocês querem fazer isso aí para, de uma certa forma, não bloquear coisas que possam chegar até aqui, amém, estamos juntos. Mas eu nunca pensei em fazer nada disso, mas Deus vai te preparando ali, Quando o antigo pastor estava faltando 5 anos para ele sair daqui, Deus já falava no meu coração, eu não falei nada, eu ficava quietinho, não falei nada para Daniele, ficava quietinho, continuava servindo a ele, trabalhava na igreja, EBD, estava ali direto, né, Edmar na época aqui, trabalhava direto, mas no fundo do coração eu sabia, ele vai sair, mas eu deixava, não falava nada, não batia de frente, deixava as coisas correrem naturalmente. Quando faltavam uns 3 meses para ele sair, ele me procurou, falou, Michel, tem que ser você. Eu falei, rapaz, seja o que Deus quiser, vamos lá,
Mas eu já estava planejando, já tinha escrito um monte de coisa, já tinha lido um monte de coisa, já estava preparando. É como se Deus já estivesse falando assim, ó, se prepara. E detalhe, não foi de 5 anos para 2011, não. Deus me preparou toda a minha vida cristã, desde 85. Ele foi me preparando, apanhando na igreja, apanhando, tá? Assim, ó. Apanhando, chorando, sendo humilhado, feliz, triste, era Deus te preparando, te preparando, te preparando. Eu nunca consegui sair dessa igreja, nunca consegui. Tive muitos motivos para sair, mas não saí. Por quê? Porque Deus, ele tinha um propósito. Mas isso tudo, a vontade de Deus, você só sabe se você tiver intimidade com Ele. Com quem eu vou casar, com quem eu vou namorar, com quem eu vou trabalhar, devo comprar um carro, não devo comprar um carro, faço dessa forma, faço daquela, trabalho nessa área, não trabalho nessa área. É Deus que vai falar com você. Eu costumo dizer aqui, pode perguntar a qualquer um aqui que conversa comigo, eu não falo o que o membro deve fazer. Estava conversando com uma pessoa pela rede social, pelo WhatsApp, a pessoa estava pedindo uma orientação para uma outra pessoa. Poxa, Michel, essa pessoa ela é de uma outra igreja, mas ninguém ajuda ela, tem como você me dar um help? Aí eu gravei um áudio, ela foi e passou para essa pessoa. Aí depois ela brincou comigo, falou assim, eu sabia que você não ia falar o que eu tinha que fazer, ou o que ela tinha que fazer. Eu falei, porque não é o papel do líder, eu não mando em você. Quem manda em você é você com Deus. Eu apenas te oriento, eu não educo você, eu não falo o que o teu filho deve fazer, eu não falo com quem a Tamires deveria casar ou não deve casar, não falo com a cor do cabelo da Catherine. Assim está bonito, Catherine, está bonito. Mas eu não devo falar se o Vinícius deve ou não casar com a Larissa. Quem sou eu? Francisco, você deve casar no mês de março, no mês de maio, porque o mês de maio é o mês das noivas. Não vou fazer isso, estou brincando, são bobeiras. O líder não pode controlar a vida do liderado. Recebe, irmão. Falei para ele que vai ser esse ano. Foi uma voz profética, irmã. Recebe, irmão. Né? Tem um casal que vai casar agora aí, né? Vai casar agora, né? Vai ser agora. Correndo papel e vai ser agora em dezembro. Vai ser bem se eles quiserem congregar aqui. Mas a gente já está assim, ó, sonhando com a Eliette e o Francisco, né? Mas a vontade de Deus, a gente só vai saber, gente, se a gente tiver intimidade com Deus. Então, ó, vamos lá. Pecado, o que impede a tua oração de ser ouvida? O que mais? Incredulidade. O que mais? Falta de intimidade com Deus. Quem adivinha qual é a última? E a gente vai ter meia hora aí para orar. Pena que eu não posso interagir com o público, estou aqui embaixo, não estou lá em cima. Mas chuta aí, escreve aí. Não vou abrir o celular agora, que senão vai dar uma crise aqui. Pecado, incredulidade, falta de intimidade com Deus. Qual é o quarto aí que pode atrapalhar as nossas orações de serem ouvidas? Deixa eu beber uma água. Não. Religioso? Não. Não ser filho de Deus, não ser religioso, não. Tem muita gente que vive isso e é uma luta. E uma vez eu até aprendi com a Tamires, porque ela aprendeu isso num filme. Aí ela falou para mim, não sei se você vai lembrar, tem que ser uma atitude diária. Vê se você lembra aí o que é. Mateus 6,12. Falta de perdão. Falta de perdão. Alguém acertou aí? Por que tu não falou, teólogo? Vinícius, Adriana acertaram aí. Mateus 6,12 e Mateus 5, 23 e 24. Deixa eu ver se eu abro aqui, né? Que aí eu posso ser mais rápido aqui para a gente concluir. Mateus 5 e Mateus 6. Deixa eu ler o 5 aqui, Mateus 5, 23 e 24. Aqui fala da oferta, olha só. Portanto, se você... Esse aqui é o 5, 23. Mateus 5, 23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. E quando você vai para o Mateus 6, esse aqui é um clássico.
A oração do Pai Nosso. Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Tem parábolas, né? Lembra esqueci do cobrador, não, esqueci. É aquele que tinha uma dívida e o Senhor, né, perdoou a dívida daquele servo. Só que aquele servo tinha um conservo e ele não usou de misericórdia para com ele. Ele cobrou até o último centavo e prendeu o carinha. Quando o servo soube disso, falou: olha só, você me devia muito mais que o teu conservo. Eu te perdoei e você poderia ter usado de misericórdia com o teu servo lá, e você não fez. Peia para você. Gente, a falta de perdão é um negócio complicado. Você está aí, que é uma forma de pecado, né? Não deixa de ser uma forma de pecado. Mas você nutre isso dentro de você e às vezes é um negócio que está tão enraizado que você nem sabe às vezes, tá? Que aquilo ali pode estar impedindo a tua oração de ser respondida. Pecado, incredulidade, falta de intimidade com Deus e falta de perdão. Quando você não abre o teu coração para perdoar, meu irmão, quando você perdoa, isso é terapêutico. Tem muita gente que passa várias sessões de terapia com o psicólogo, e o psicólogo vai lá. Tem muitos filmes que abordam essa temática. Tem um filme que eu vi, que é da série do Desafiando Gigantes, da mesma produtora, né, que é uma igreja, e eu acho que foi Os Corajosos, que fala dos pais, não é? Não é esse que ele vai no túmulo do pai? Aquilo é uma dinâmica terapêutica, que muitos grupos dentro de igreja que tratam essa questão do relacionamento pedem para que os membros façam. E psicólogos, eu acho que já ouvi falar também, não sei se psicólogo ou se o psicanalista, pede para que, olha, morreu a pessoa? Morreu. Esse troço está dentro do teu coração? Tá. Sabe o que você faz? Escreve uma carta. Bota tudo que você sente aí. Bota tudo. Bota tudo que essa pessoa fez você sofrer. Libera o perdão para essa pessoa. Vai lá no túmulo dessa pessoa, lê isso para ela. Tem gente que trava. Eu fui num encontro em que a gente falou de aconselhamento, né? Foi um dia abençoado, um treinamento sobre aconselhamento, e teve um momento de oração em que a pessoa que estava orando, gente, esse negócio é espiritual, e acho que eu já contei isso aqui, e estava num momento de oração, estava todo mundo orando, e aquele irmão estava ali orando, intercedendo, e aquele irmão começou a falar: olha, agora libera o perdão para aquela pessoa que te afligiu, lá atrás, pode ser há décadas atrás. Teve pessoas que se engasgaram, não conseguiam falar. Já viu quando dá um pigarro? Eu já trabalhei com call center, deu um pigarro uma vez, eu fiquei 5 minutos e não saía, era mais ou menos assim, a pessoa não conseguia falar, é um negócio espiritual, travou aqui, ó. Aí teve que vir umas irmãs lá para orar pela pessoa, espiritual, gente, espiritual. A falta de perdão, ela nutria um ódio tão grande dentro daquele coração, provavelmente pela história da pessoa, a pessoa estava engasgada do meu lado, e não era um engasgo de cuspe, não, era um negócio como se fosse... E a pessoa não conseguia falar assim: eu te perdoo. Ela não conseguia, é espiritual. Então, às vezes, a gente fica cativo, são verdadeiros cativeiros espirituais, falta de perdão. E isso bloqueia, às vezes, a gente de conquistar coisas enormes diante de Deus. Igreja, o esfriamento, ele vai afetando a nossa devoção, é a primeira coisa que começa a afetar. Eu vou falar no último domingo do ano sobre isso, mas o esfriamento, né, ele começa a afetar a nossa devoção, que é nosso dia a dia com Deus, é a primeira coisa que começa a matar. Já viu uma doença? Uma pessoa que pega uma doença, a gente vê na televisão, fulano está com problema no pulmão, agora passou para o rim, do rim passou para o fígado, teve falência múltipla dos órgãos, morreu. A vida espiritual é a mesma coisa, começa com pequenas coisas, vai se alastrando para a comunhão, começa a não conseguir perdoar, começa a não olhar para a cara de irmão, começa a não ler a Bíblia, começa a não ter vontade de orar, quando você vai ver, está morto espiritualmente. Para resgatar, só uma cirurgia de Cristo mesmo, só um milagre de Jesus para libertar. O problema é que muitos não conseguem ter tempo para ser resgatado.
Você conhece alguém que estava ali na igreja, firme, orando, trazendo frutos e agora está apagado? A pessoa está bem de saúde, a pessoa está trabalhando, mas está apagado. Você vê que a pessoa, espiritualmente falando, não rende. Ela está ali, é uma boa pessoa, é o cara legal, é a cara legal, é uma gente boa, paga suas dívidas, tranquilo, é um bom pai, é um bom filho, mas espiritualmente está apagado. Tudo começou lá atrás, foi minando lá a devoção, de repente uma oração que não foi atendida, frustrou a pessoa, mas esqueceu que existem coisas que podem impedir a oração, e foi levando. Mas hoje Deus te trouxe aqui, para você entender essas coisas, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, igreja, se hoje vocês ouvem a voz de Deus, não endureça o coração de vocês, abra o coração para Jesus, permita que Jesus mude o coração de vocês, permita que Jesus transforme o coração de vocês. Eu vou fazer essa oração agora, mas você que está ouvindo a gente aí, coloque tua vida agora diante de Deus, você que está aqui, vamos orar, fecha seus olhos. Se você tem alguma coisa que eu falei aqui esses 45 minutos, né? Se alguma coisa que eu falei aqui para vocês falou o teu coração, coloca isso diante de Deus. Se é o pecado, confessa diante de Deus. Se você está com uma incredulidade aí que está surgindo aí por conta de coisas que você está lendo, está vendo, está ouvindo, e por causa da sua fragilidade na fé, isso tem complicado. Tem gente que entra na faculdade e já era, esquece Jesus por causa de uma aula de filosofia. Gente, se você teve experiência com Deus, a ciência vai aumentar a tua fé, não vai diminuir. O problema é que você não tem experiência com Deus, e aí isso atrapalha tudo. Então, às vezes, a incredulidade, a falta de intimidade com Deus, você não ora, você não lê a Bíblia, você não é igreja, você não se reúne como igreja, você só fica ali dentro da tua casa, ali, e Deus, Ele quer transformar a sua vida. Se é a falta do perdão para alguém, libera esse perdão em nome de Jesus, libera. É uma atadura, é como se fosse uma corda que está presa a você, às vezes de uma coisa de lá anos atrás. Desprende isso em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo tratar você, deixa o Espírito Santo cuidar de você, deixa o Espírito Santo moldar o seu caráter cristão, deixa o Espírito Santo trabalhar a sua alma. Jesus, nós estamos aqui como igreja, Senhor. Obrigado por sermos igreja nesse lugar. Obrigado por podermos compartilhar a Tua palavra, por podermos abrir o nosso coração, ouvir das coisas espirituais, ouvir da Tua palavra. Senhor, nós somos pequenos e falhos, somos pecadores, Deus, somos pessoas errantes, pessoas que às vezes cometem os mesmos erros, Deus, e nos sentimos culpados. Quantos de nós já passamos por isso? Erramos uma vez, erramos duas vezes, erramos 3 vezes no mesmo pecado, e aquilo dá uma tristeza, dá uma dor no coração, e a gente não tem coragem de falar com o Senhor, porque a gente fica com vergonha. O Senhor entende isso, eu sei que o Senhor entende, mas nós não somos daqueles, ó Pai, que mesmo assim, mesmo o Senhor entendendo, isso não justifica nós estarmos afastados do Senhor. Deus, nós estamos aqui agora com nossos corações abertos, pedindo ao Senhor para que o Senhor trabalhe o nosso coração. Deus, sonda agora o meu coração, veja se há um caminho mau, sonda o coração desse que me ouve agora, Deus, e vê se há algum caminho mau. Mostra agora, Deus, aqueles pecados mais ocultos, aqueles mais escondidos, lá naquele quarto escuro da alma, lá onde fica aquela caixinha preta, onde ninguém abre, está ali escondido. Espírito Santo de Deus, abre isso, abre com o teu poder, desprende, mostra as coisas ocultas, mostra aquelas cadeias que estão ali com lodo espiritual, um negócio que já está ali encrostado há décadas. Deus, mostra, rompe agora, Espírito Santo de Deus, na autoridade do teu nome, na autoridade do sangue de Jesus. Quebra, Deus, quebra as cadeias, quebra aquilo que impede essa pessoa de te buscar, que impede essa pessoa de realizar, de ser próspero nas suas atitudes, ser feliz, Deus, diante da tua presença. E prosperidade, felicidade não é dinheiro, não é coisas materiais, é paz na alma. Deus, em nome de Jesus, quebra esses grilhões, Senhor. Somos a tua igreja, Deus,
somos a tua igreja, Senhor, e há uma autoridade sobre a tua igreja, há uma autoridade sobre os teus servos, como teu servo, como a igreja de Jesus, como líder na tua casa, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro, seja livre, que as cadeias sejam quebradas, que as ataduras sejam arrancadas, Deus, que o morto saia do sepulcro e que as ataduras sejam retiradas, Deus, que haja um tratamento, que haja uma cirurgia, que haja uma cura em nome de Jesus, ó Pai, enfermidades da alma, doenças psicossomáticas que vêm por causa de ódio, que vêm por causa de ressentimentos e amargura, que sejam retiradas em nome de Jesus. Espírito das trevas, demônios do inferno que se alimentam dessas legalidades, que possam ser retirados agora em nome de Jesus. Deus, que almas sejam livres aqui nesse lugar, e ó Pai, pela rede mundial de computadores, Deus, pelo sinal da internet, seja livre em nome de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque a tua graça nos basta, o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, igreja?